Jousael Celulares, J5 Metal, ele liga e aí funciona tudo normal. Agora, quando ele apaga a tela, pronto, o aparelho desliga. Vamos tentar resolver esse problema. Já se inscreve e ativa o sino das notificações. Vou ligar aqui o aparelho para você ver, ó. Pressionei o botão Power, o aparelho ligou. O aparelho acabou de ligar, você já pode ver que aqui ele está funcionando, né? Tela normal, ó, você pode mexer em qualquer aplicativo que ele funciona, enquanto a tela estiver ligada. Agora repare, eu vou apertar aqui o botão liga e desliga uma vez, ó. Pronto, pressionei. Agora vamos tentar ligar, veja o que acontece, ó. Tá escutando o clique, ó? Não acende mais. Ao verificar a placa, você observa aqui, ó, bastante oxidação. Além da oxidação, está faltando um componente bem aqui, ó. Bem aqui nesse local, você vê o lugar aqui, ó, provavelmente onde a solda foi rompida e teria aqui um componente, né? Aqui bastante sujeira, oxidação. Temos aqui uma bobina e aqui um pequeno capacitor. E esse aqui eu não sei qual seria. Vamos agora olhar no esquema elétrico desse aparelho. Aqui está o esquema elétrico do aparelho. Irei comparar aqui a placa e eu sei que o componente ele fica aqui, ó, onde eu estou com o meu polegar. Você pode ver aí já a oxidação e ele é esse aqui. Vamos ampliar a imagem e vamos identificar quais são esses componentes. E aqui já temos, né, o componente principal, que está tudo oxidado, e temos aqui o L5001 e o L5000. L significa bobina, né? C, aqui você vê, ó, C5000. C é capacitor, né? Que são esses capacitores SMD. Então, temos aqui duas bobinas e um capacitor. E você pode ver que na placa, onde eu mostrei no microscópio, está faltando então uma bobina. Então vamos fazer uma limpeza, vamos substituir os componentes que precisar substituir e vamos ver se vai resolver o problema. Lembrando que você não pode pegar uma bobina de outra placa e colocar aqui. Tem que ser a bobina de outra placa idêntica, a mesma bobina, do mesmo local. Mas você pode encontrar também em outras placas diferentes? Pode, mas aí você deve fazer uma consulta para ver as especificações dessa bobina, né? Todos os componentes, por mais que sejam parecidos, que o tamanho seja igual, eles têm especificações diferentes e deve ser respeitada, viu? Então, fica aí esse alerta. Você deve consultar e saber como faz essa consulta para não cometer erros. Então, vamos que vamos! Estou utilizando uma escova e o álcool isopropílico para poder fazer aqui uma limpeza, né? E vamos ver como é que vai ficar essa situação. Se vai ser necessário trocar todos os componentes ou não. Toda vez que for fazer uma solda ou uma ressolda, antes você deve fazer uma limpeza. Vou utilizar aqui uma pequena agulha, bastante cuidado caso você vá utilizar uma também. E detalhe, irei raspar aqui de leve porque placa de celular ela é dividida em camadas. Se você raspar demais, você pode atingir uma camada que seja, por exemplo, uma camada aí que seja terra e aí pronto, você vai fechar um curto. Então, muito cuidado, estou aqui raspando de leve. Aqui também, porque se eu não retirar esse excesso de sujeira, não vai adiantar eu fazer uma nova solda.
Ok, vamos colocar uma boa pasta de solda ou um fluxo pastoso e vamos agora colocar aí estanho, estanhar o local, preparar o local para receber o componente. Vamos agora ligar o ferro de solda e deixar a ponta bem estanhada. E vamos aos poucos colocando a solda nova. Você pode também utilizar uma solda em pasta. Dou um toque no componente, o componente já saiu. E veja só a situação que ele se encontrava, né? Vamos aguardar a placa esfriar, vamos fazer uma limpeza. Esse ponto, ele é ligado a esse e esse. Você observa aqui pela continuidade da trilha. Então, caso aqui não pegue solda, eu irei puxar um jump daqui para aqui, né? Você deve tomar cuidado também quando for fazer um jump. Você tem que ter a certeza que realmente um ponto está ligado ao outro. Porque se você fazer um jump de um local que não é interligado um ao outro, você vai fechar um curto aí na placa. Agora estou aqui com uma placa sucata, onde eu irei começar removendo a bobina. Irei colocar aqui o fluxo pastoso e lembrando que a bobina vamos tirar e colocar do mesmo jeito que está aqui. Por mais que uma bobina dê continuidade dos dois lados, não podemos inverter, pois no esquema elétrico você vai ver que a bobina ela tem um pontinho indicando qual o local certo, né? Qual a posição que você deve colocar. Então, tome muito cuidado. Estamos aquecendo, irei dar um toque. Já percebi que a solda já está boa. Agora sim, eu posso estar removendo com bastante cuidado. Lembrando que se a gente puxar antes da hora o componente, vai romper as trilhas e vai danificar o componente. Agora vamos posicionar a bobina aqui na placa que está boa e vamos aquecer com a estação de retrabalho com bastante cuidado, calma e paciência. Ao dar calor, alguns componentes eles vão para o seu devido lugar. Se esse não ir, eu irei colocar ele com a pinça. Agora, irei remover esse componente que está na placa sucata. Coloquei o fluxo pastoso. E agora,
Irei remover com a estação de retrabalho. Bastante cuidado, pois se você puxar antes da hora, vai romper trilha. Irei aquecer e dar um toque com a pinça. Ele já se moveu do lugar, é porque a solda entrou em fusão. Aqui a placa boa, coloquei fluxo pastoso. Irei colocar o componente na mesma posição que ele estava lá. Você observa que ele tem aqui alguns nomes e tem um pontinho ali no canto superior direito, né, um ponto indicativo. Agora irei remover esse pequeno capacitor utilizando o próprio ferro de solda, sem forçar muito para não romper trilha. Pronto, o capacitor está praticamente solto. Agora vamos fazer uma limpeza, né? Raspar ali um pouquinho da trilha. Após raspar, agora irei fazer a limpeza e estanhar esse local. Estou estanhando utilizando aqui o fluxo pastoso e o ferro de solda e o estanho. Ao preparar ali o pontinho, agora é só soldar o novo capacitor, que vai ser retirado da placa sucata, né? Uma placa da mesma e o componente é igual. Agora estamos aqui com a placa sucata. Vamos colocar aqui o fluxo pastoso e vamos remover o capacitor com a estação de retrabalho. Quando você observa que a solda começa a brilhar, eu dou um pequeno toque aqui e o componente, né, se a solda realmente tiver entrado em fusão, ele já vai sair. Eu já coloquei o componente aqui, ó. Você vê que ele ainda está solto. Coloquei já na placa que está boa. Não vou colocar mais fluxo, porque já tem aqui um pouquinho. Apenas vou aquecer para que o componente ele solde no seu devido lugar. Vou vir aqui ajustar com a pinça, caso necessário. Eu vou colocar um pouco de solda em pasta, apenas um pouquinho aqui. Eita, coloquei demais. Coloquei solda demais. Apenas, né, para ficar uma solda perfeita. Vamos retirar o excesso. E também, na hora da limpeza, você deve limpar bem para não ficar nenhum pouquinho de resto de solda, porque pode fechar um curto, né, e te trazer aí algum problema aí na placa. Irei puxar um jump, né, desse capacitor para a bobina, lembrando que desse ponto aqui para o outro ponto onde eu irei puxar é a mesma trilha, né? Então aqui eu tenho certeza que a mesma trilha não vai causar aí nenhum defeito na placa. Você deve tomar cuidado, só puxe um jump se realmente tiver certeza. Qual o motivo do jump? Porque a solda ela não está pegando 100%, né? Porque esse aparelho ele molhou, então para que o aparelho não volte depois a apresentar o mesmo defeito, eu já vou fazer aqui um serviço bem feito. Um serviço de qualidade. Dá um ajuste aqui com o ferro de solda. Pronto. Agora é só remover, né, o excesso do jump. Bastante cuidado para não danificar aí a solda.
Desse ponto, desse componente para a bobina, eu também irei puxar um jump, né? Porque aqui faz parte da mesma trilha e bem nesse local onde eu estou com ferro de solda, né? A solda ela não está a 100%, porque aí era um local que estava bastante oxidado. Eu raspei a trilha, fiz todo o procedimento correto, mas vi que não ficou 100% bom. Então soldei aqui um fio de jump. Vou agora soldar ele aqui na bobina. E logo em seguida vamos testar para ver como ficou. Vamos aqui soldar com bastante cuidado. Pronto, uma solda perfeita. Irei cortar, né, o excesso aqui de fio. Em seguida, fazer a limpeza, aplicar a máscara UV e aí sim ver se o aparelho ficou 100% bom. Pronto. Agora vamos fazer uma limpeza com bastante cuidado, né, para que o jump ele não saia do lugar. Você observa esses pontinhos de solda, todos devem ser retirados. Faça um serviço com qualidade. Evite dor de cabeça. Agora irei fazer a aplicação da máscara UV. Colocar aqui bastante máscara, né? Por que o uso da máscara UV? A máscara, ela vai evitar, né, que esse componente ele feche um curto aí na placa. E também, se esse aparelho tomar uma queda, ela vai, né, segurar mais aí. Porque se esse procedimento que eu fiz ficar desprotegido, esse jump ele pode soltar e de repente causar um problema maior e parar de funcionar. Então, por isso que se utiliza a máscara UV. Ela é utilizada também para a recuperação de fita flex. Depois de aplicar a máscara, eu ligo a luz ultravioleta, coloco aqui o tempo necessário. E você, está gostando? Quer aprender mais? Conheça o nosso curso online Conserto de Celulares, link na descrição. Também está aí o nosso WhatsApp para você tirar dúvida aí sobre o curso. A máscara secou, vamos agora fazer o teste no aparelho. Está aqui a placa. Agora é a hora. Vamos ver se todo esse trabalho deu certo ou se foi perca de tempo. Devemos encaixar com bastante cuidado. Colocar a bateria. Pressionar o botão Power. Lembrando, né, que o aparelho está aberto. Tenho que apertar aqui a placa. O aparelho vai ligar. Vamos aguardar. Não se esquece, viu? Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações. Tá demorando, mas você já esperou até aqui? Não custa nada ficar mais um pouquinho. O aparelho já está iniciando. Essa é a hora que todos esperam para saber: deu certo ou deu errado? O aparelho vai ligar. Ligou. Vamos aqui fazer um teste. Vamos mexer um pouquinho, vamos desligar a tela e vamos ver se a tela volta a ligar, né? Era um defeito aí de sensor RAW, né? Vou encaixar aqui a placa direitinho. E agora? É isso aí, a placa está funcionando perfeitamente. Muito obrigado você aí que acompanhou até aqui. Aqui seria uma videoaula para o nosso curso e eu disponibilizei gratuitamente aí para você inscrito do canal. Agora é só parafusar o aparelho direitinho. Aqui está, ó, o acabamento como ficou. É isso aí. Vamos que vamos. Se eu consigo, você também consegue.